Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e hoje na nossa aula vamos falar sobre um projeto muito importante, o projeto da consciência negra, onde traz uma mensagem sobre valorização das diferenças e as características de cada um. Nas aulas passadas, vocês puderam acompanhar, nós fizemos a leitura de um livro, olha, Cada um com seu jeito, cada jeito é de um, onde cada um de nós temos as nossas características únicas, próprias. Essas características devem ser respeitadas, não importa se seja característica física ou seja apenas opinião ou a forma de pensar ou de agir de cada um. Mas essas características elas devem ser levadas em consideração quando se trata de respeito. Respeito deve ser dado a todos, tá bom? Não importa a religião, a cor, a raça. Falando sobre isso, vamos só relembrar um pouquinho o que nós trabalhamos aqui. Nesse livro a gente falou sobre cada um tem seu jeito. Cada jeito é de um, ou seja, cada indivíduo tem suas características próprias e devem ser respeitadas. Falamos sobre a importância do preconceito. A gente não tem um conceito errado, fazer um julgamento antes do que a gente sabe a respeito de uma pessoa ou determinado assunto. A gente precisa conhecer para poder realmente tratar da maneira adequada, respeitando a todos. A gente falou um pouquinho sobre isso. E falando um pouquinho sobre o preconceito, a gente viu um pouquinho o termo sobre bullying e o cyberbullying. O que é bullying? Aquela atitude presencial, real, onde você pratica agressões físicas ou verbais com alguém. E o cyberbullying envolve essas mesmas atitudes, só que usando a internet, onde você posta ou coloca textos falando sobre alguma outra pessoa ou características de alguém, sem você antes conhecer. A gente precisa ter cuidado com essas ações, tá? Porque hoje em dia ela é considerado crime. O bullying é considerado crime. E para a gente entender um pouquinho mais, vamos voltando aí para a tela para relembrar um pouquinho o conceito sobre isso, tá bom? Acompanhe comigo aí na telinha. Ó, o bullying, ou cyberbullying, são tipos de preconceito que foram cunhados atualmente para designar as torturas física e verbal contra uma pessoa, seja de maneira real ou virtual, como eu já expliquei sobre o bullying e cyberbullying. Já a misantropia ou antropofobia, o contrário de filantropia, é um tipo de preconceito determinado pelo ódio à humanidade ou à raça humana. Vale ressaltar que todos os tipos de preconceito geram hostilidade e violência, verbal ou física, física ou verbal, e estão intimamente relacionados à irracionalidade e ignorância. Olha esse termo aí, irracionalidade e ignorância, geralmente associados a uma ideologia. Quando eu falo irracionalidade, você não pensa direito, ou ignorância, quando você não conhece direito, você é um pouco mais rude, mal educado com outra pessoa. A gente não tem um conceito, a ignorância tem esses dois tipos, essas duas definições. Eu posso ser grosseiro, ignorante, esse termo, ou então ignorante no sentido de não conhecer algo, que gera também, como eu falei, o preconceito. Você não tem a definição correta sobre algo, você faz um pré-julgamento sem antes realmente conhecer sobre uma pessoa ou sobre um determinado assunto, tá? Quando a gente falou aí sobre bullying, ele falou duas palavrinhas, vou só relembrar aqui um pouquinho. Relembrando o livro, deixa eu só... Então, quando eu falo de física, eu estou me referindo a uma ação, sei lá, onde eu bato, eu chuto, eu agrido a pessoa fisicamente, contra o corpo, dela ali. Então, me referindo ao físico, tá? Quando eu falo verbal, eu estou me referindo a uma palavra. Eu falo palavras ofensivas, eu não cheguei nem perto da pessoa que eu estou ofendendo ali, que eu quero ofender de certa forma, Mas eu falava palavras ofensivas, palavras que, sei lá, grosseiras, palavras mal educadas, nesse sentido. Então, quando eu falo de bullying, pode envolver essas duas ações, física ou verbal. E isso, como a gente viu aí no texto, pode ser real ou virtual, que a gente tem visto muito nos nossos dias agora, esse tipo de ação no meio virtual, ou seja, na internet, nas redes sociais, onde a pessoa posta textos ou opiniões próprias sobre determinada pessoa ou assunto e pode agredir outras pessoas ou fazer, magoar quem lê esse tipo de postagem, tá? Então, pode ser real ou virtual, é nesse sentido.
Para a gente entender um pouquinho mais, vamos continuar na telinha para a gente voltar aí para essa reflexão sobre esse tipo de prática, tá bom? Vamos lá. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra o indivíduo. Olha só, preste atenção, é uma prática sistemática, a palavra em destaque aí, e repetitiva. Vamos só voltando aí comigo, depois a gente volta aí para o texto. Quando eu falo uma prática sistemática ou repetitiva, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A minha filha, eu falo assim, ela tem cachinhos, eu falo assim, vem aqui minha princesa, vem aqui meus cachinhos dourados. Como se eu falar, ela não gosta dos cachinhos dela. Ah, mãe, eu não gostei. Eu chamei ela de forma carinhosa, pra mim, né, eu tô querendo chamar ela de maneira carinhosa. Mas vamos supor que a minha filha olhou pra mim e falou assim, mãe, eu não gostei, eu não quero que a senhora fale dos meus cachos. Eu quero só que a senhora me chame de filha, não precisa ficar me falando dos meus cachos. Ela já me informou que não gosta desse tipo de palavras que eu uso com ela. Então, eu preciso parar. Quando eu falo de bullying, que é forma sistemática ou repetitiva, eu estou me referindo a essas ações. Se eu usei um termo com uma pessoa, como eu estou dando esse exemplo, e ela me informou que não gosta desse tipo de apelido ou dessa forma que eu a tratei, eu preciso parar. Porque eu já fui informada que ela não gosta. Tá? Às vezes a pessoa nem fala, né? Mas se a gente já sabe que ela não gosta, a gente precisa parar. Porque se eu continuar, aí sim eu já estou praticando bullying. Bullying não é quando eu começo a xingar alguém ou ofender alguém. No sentido de eu ficar repetindo. Por exemplo, se eu xingar, sei lá, eu usei um apelido com alguém e a pessoa não me disse que não gostou e eu continuar falando, é diferente. Porque eu não sei que eu estou ofendendo. Mas se eu sei que a pessoa não gosta e eu continuo, assim eu estou praticando bullying. É uma forma repetitiva, porque a minha intenção não é elogiar ou falar de forma carinhosa. A minha intenção é magoar, porque eu estou repetindo e eu sei que a pessoa não gosta algo que eu estou fazendo. Seja ela, olha, verbal, que é uma palavra, ou uma ação. Às vezes você faz até uma brincadeira com um amigo. Não sei, deixa eu dar um exemplo, sei lá. Você tira alguma brincadeira, bate no ombro dele, ou não, fala sobre alguma coisa do corpo dele. Esse cabelo aí, menino. Se você falar um tipo de brincadeira com um amigo ou um colega e ele informa que não gostou, porque você está se referindo a uma característica física dele, seja se ele é alto ou magro, gordo ou magro, alto ou baixo, não importa. Se você fez alguma brincadeira com um colega nesse sentido e ele disse que não gosta, você precisa parar. Se é divertido, se ele achou engraçado e você também, é uma forma carinhosa de vocês se relacionarem, né? Aí beleza, porque os dois acham divertido, é legal e ninguém se ofende com isso. É uma forma de vocês se tratarem. Tranquilo, é bullying? Não. Se torna bullying quando você faz algo, a pessoa não gosta e você sabe que ela não gosta e você continua fazendo. E isso é bullying. É uma forma repetitiva de você fazer algo que a outra pessoa não gosta. E às vezes a gente não entende, né? Se eu sei que a pessoa não gosta, eu preciso parar. Ó, eu não gostei, então desculpa, eu não vou brincar mais assim. Você usa outros termos, tá? A gente precisa entender essa diferença. Voltando aí pro texto pra gente ver um pouquinho mais, vamos lá. Ó, bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica. Vocês viram que tem física e psicológica. Às vezes eu posso ter agressão física, quando eu bato, empurro ou chuto. Isso são agressões físicas. Psicológica é quando eu falo termos que a pessoa não gosta. Tem pessoas que não falam, que elas são muito tímidas. E às vezes elas não expressam que não gostaram daquele apelido. Mas você consegue perceber se a pessoa não gosta. Talvez você consiga perceber isso. E se você perceber, você pode até perguntar. Ó, você não gostou da brincadeira, do que eu falei? Desculpa, eu não brinco mais, tá bom? Me perdoe. É uma forma de você ter uma atitude diferente. E essa é a nossa mensagem na nossa aula hoje. A gente respeitar essas diferenças. Você brincar, você usar termos carinhosos com outra pessoa, ela só pode ser usada se a outra pessoa também acha legal. Se ela acha divertido. Se ela pediu para parar e ela não gostou, você não pode continuar, porque isso afeta, ó, a palavra usada aí, ó. O psicológico, ó.
Isso aqui envolve a forma dela pensar, dela sentir, tá? E isso é muito peculiar do ser humano, porque o pensar e o sentir não é algo externo, eu não consigo visualizar. A pessoa só sente, a pessoa só pensa aquilo sobre mim. Eu não sei o que é que ela pensa, o que é que ela sente. Então eu preciso externar isso. E esse externar, que é a pessoa colocar para fora, às vezes é forma chorando, é agressiva, ela fica triste, ela não quer mais ser seu amigo. A gente precisa ter esse cuidado, tá? É muito bom a gente ter amiga, é muito bom a gente estar se relacionando com outras pessoas. E essa é a nossa mensagem hoje sobre o bullying. A gente tem que ter esse cuidado. Vamos continuar aí na telinha, só para a gente entender mais. Vamos lá. O que é bullying? A palavra bullying tem origem na língua inglesa e contém o radical bully, que significa, ó, valentão. O sufixo ing, que é acrescido do prefixo bully, denota continuidade, uma constância que nos ajuda a entender com maior precisão o significado do termo referido, que é o bullying, né? Então, tal prática ela é caracterizada por constantes agressões que podem ser de ordem física, verbal e psicológica. Geralmente ocorrem as três juntas, em que o indivíduo ou o grupo humilha, xinga, expõe e agride um outro indivíduo. Só podemos chamar de bullying comportamento sistemático e constante, como eu expliquei, repetir, de modo que episódios isolados de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying comportamento desenvolvido por crianças e adolescentes, sendo que entre os adultos a prática similar a isso é chamada de assédio moral. Porque isso é considerado bullying apenas com criança e adolescente, porque às vezes vocês podem não compreender o comportamento do outro. Quando nós somos adultos, agora a gente pode compreender um pouco, às vezes até na linguagem corporal, a maneira que a pessoa se comporta quando ela não gosta de algo. Então que vocês possam compreender a forma de vocês se relacionarem com os coleguinhas, na maneira que vocês estão na sociedade e até mesmo na escola. Se você faz algo que o colega não gosta, pare, peça desculpa e não faça mais. Porque se você continuar, você está praticando bullying. E bullying é considerado crime. É algo que prejudica tanto aquele que pratica, quanto aquele que sofre o bullying, tá bom? E que a gente possa ter uma sociedade melhor. Que todos nós mudando de atitude como seres humanos. E nos tornar melhores aí nesse mundo que está aí, tá bom? Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa aula. Você acessa lá a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau. Te aguardo na próxima.